Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma tool muito legal para colocar aí, no CI de vocês, para a gente conseguir elevar o nível, né, do uso de containers no nosso dia a dia, que é o Trivy. Bom, o Trivy é o primeiro item aqui de uma série que eu quero trazer aqui para o canal, que é sobre Container Security. Esse é um assunto muito legal porque não é muito comum a gente tratar segurança em ambiente de containers, né? A gente trata muita segurança um passo antes ou um passo depois. A gente ali tem nossa análise estática de código, que é muito bem-vinda, e a gente tem nossos pentests, nossos AVs, nossos scans, depois que as aplicações já estão em algum ambiente, mas ali a fase ali de container intermediária, ali, quando a gente builda nossos artefatos, elas também são importantes, podem ajudar a gente quando a gente a gerar mais qualidade dentro dos nossos produtos, né? Esse é um assunto muito legal, porque quem já trabalhou em ambientes compliance, que siga algum tipo de regulamentação, o pessoal costuma ser bem chato quanto a isso, e chato de uma maneira boa, porque segurança ela é diretamente ligada à qualidade. E não importa quanto seja chato, quantas pessoas não gostam disso, quanto seja um saco lidar com os times de segurança, com regulamentações, segurança ela é diretamente ligada com qualidade de software, você querendo ou não. E uma forma de lidar com isso é a gente abraçando isso, trazendo esses conceitos de um mundo mais cloud native, mais automatizado, para a gente conseguir lidar com essas regulamentações, para a gente conseguir abstrair esse monte de layers, esse monte de verificação de um jeito inteligente. Então, bora lá, que hoje a dica é muito legal. Bom, a primeira ferramenta que a gente vai inserir aqui no contexto aqui de Container Security é o Trivy, como eu comentei. O Trivy é uma das ferramentas mais legais assim, que a gente tem no mercado hoje, por quê? Porque ela é open source, ela já é pensada para rodar em ambientes cloud native, ela é facilmente plugável a CI, então a gente tem algumas opções no mercado que elas fazem um trabalho muito legal. Vamos dar um exemplo, por exemplo, do Scan Push do SCR da AWS. Isso é uma coisa muito interessante, por exemplo, ele é uma ferramenta muito boa, ele dá muitos scans pra gente, dá muitos relatórios de segurança das imagens que a gente está colocando lá, só que vamos supor em um ambiente de CI onde esse scan é feito depois que a imagem é puxada para o registry, e isso pode significar um monte de coisa. Vamos dar um exemplo que a sua trigger de deploy pode ser uma imagem nova, uma nova versão ali, uma nova tag no seu registry. Então mesmo que a gente detecte uma vulnerabilidade, a gente já vai detectar uma vulnerabilidade dentro de um container que já está em produção, já está rodando em algum tipo de ambiente. E isso às vezes não é tão legal, às vezes é uma coisa que a gente pode pegar antes. E o Trivy, ele é basicamente um scanner de vulnerabilidades dentro dali de uma imagem recém-buildada que a gente pode colocar um passo antes da gente fazer o push, um passo antes da gente mandar para o nosso Harbor, para o nosso Artifactor, para o nosso CR, para algum container registry de algum cloud, por exemplo, que a gente consiga pegar essas vulnerabilidades antes mesmo de colocar esse registry em algum lugar e disparar alguma trigger que possa provisionar um deploy para a gente com uma imagem vulnerável. Então aqui a gente está na documentação do Trivy. Ele tem uma documentação muito legal. O Trivy ele é mantido por uma empresa chamada Aqua. Ela é uma empresa de segurança que já está se moldando aos moldes do que se espera de aplicações cloud native. E isso é uma coisa muito interessante, que é a gente abraçar a segurança como parte do processo, né? E não uma parte que audita o processo, e sim uma parte que faça parte dele como um todo, que ajude a gente a tornar as coisas melhores, mais evidentes, e não simplesmente fica ali de uma maneira imperativa ditando o que você precisa colocar no seu processo. Então ele é uma empresa assim, que tem produtos muito legais, incluindo o Trivy, que é Cloud Native, tá? Ele é Cloud Native, ele é open source e o código dele está aberto para a comunidade. Aqui eu tenho o GitHub deles, ele é bem bacana, ele é um cara que está sempre sendo atualizado, ele está sendo mantido pela comunidade de uma forma bem bacana. Então eu recomendo bastante vocês darem uma olhada lá, que ele é muito legal. E tanto aqui no GitHub quanto na nossa documentação a gente tem exemplos muito legais de como rodar. Ele não é um cara que só é voltado a containers, ele faz alguns outros tipos de verificação. Por exemplo, ele pode se escanear um diretório, ele pode escanear um container, um repositório do GitHub, por exemplo. Só que aqui, como a gente está falando de Cloud Native, a gente já vai lidar com artefatos que podem ser levados a qualquer tipo de ambiente, né, a containers. Então, aqui sem segredo, o objetivo até dessa playlist é testar as documentações.
o quanto que elas são claras e objetivas e o quanto que a gente pode simplesmente chegar nelas e plugar para elas serem tipo mais silenciosas possíveis dentro dos nossos testes até no ambiente de produção. Então a gente vai testar isso também. Aqui eu vou estar utilizando aqui como referência a documentação do Trivy e das próximas ferramentas que a gente for usar. Então vamos ver aqui como que faz para a gente estar integrando ele aqui localmente e depois abrindo brechas aí para a gente integrar no nosso CI ali de uma forma como a gente audita nossas imagens, nossos artefatos. Então o próximo passo que a gente vai fazer aqui é instalar ele. O Trivy é um CLI, ele também tem uma imagem Docker que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas a vantagem dele ser um CLI e não ser um scan ativo, como por exemplo o Falco, que a gente vai ver nos próximos vídeos, ele é um cara que a gente pode estar integrando ali no nosso ambiente de CI, seja no Jenkins, seja ali no GitHub Actions, seja em qualquer que for tipo, a sua plataforma de CI, você pode, por ele ser um CLI, instalar ele e rodar ele no meio do processo. Então aqui a gente tem um monte de opções aqui, de um monte de sistemas operacionais que a gente pode estar utilizando para instalar esse CLI. O que a gente vai estar utilizando aqui, como eu estou usando o Mac, eu vou estar aqui utilizando Homebrew para estar instalando aqui. Eu vou instalar e já vamos ver o que acontece. Aqui eu já tinha instalado, só tenho aqui para mostrar, então aqui eu já estou com a versão instalada. Eu estou com a versão a 0.16 aqui instalada, tá? Então aqui a gente já vai começar a ver tudo que a gente precisa fazer para executar ele aqui manualmente e depois como a gente pode integrar ele no nosso CI com as diversas opções que ele tem. A primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho esse repositório aqui de exemplo, que a gente vai estar utilizando para fazer os testes aqui. Aqui eu tenho uma Dockerfile que eu vou estar utilizando aqui para fazer um build. E depois que eu buildar aqui, a gente já vai ver como ele funciona aqui na prática, quais as opções que a gente tem, beleza? Então aqui para buildar, eu vou estar utilizando aqui um Docker Build para gerar aqui essa imagem de exemplo. Vou esperar buildar aqui e a gente já volta. Bom, buildando aqui, eu já tenho a imagem do Chip, que é uma aplicação de testes aqui. E como que o Trivy funciona, né? Como que eu faço para ele escanear alguma imagem? Como eu gerei aqui a minha imagem aqui como chip, a única coisa que eu tenho que fazer é utilizar aqui o Trivy, passando aqui a tag que eu quero escanear, como eu não especifiquei nada, e ele já consegue ver ali as layers que eu tenho, as coisas que são instaladas naquelas layers e quais são as vulnerabilidades ali que eu tenho dentro das layers ali que eu tenho instalado, tá? Ou se elas forem corrigidas por alguma layer mais recente, etc. Aqui, como eu tenho aqui duas vulnerabilidades altas, né? Que é uma do SSL Client e outra do BuzzyBox. Ele já te explica qual que é o problema, ele já passa qual que é o número do CVE. Para quem não conhece aqui o site do Mitre, o Mitre ele é o cara que ele meio que ordena, meio que é um cara que faz ali a sumarização de todas as CVEs existentes. Uma CVE, no caso, ele é um registro de vulnerabilidades, né? Aqui no caso eu procurei aqui pela minha CVE, que o número dela era 2021 e o ID dela é 28831. Aqui no caso aqui eu posso consultar aqui e ver sobre o que aquela vulnerabilidade ela se trata, né? Se no caso essa daqui ela é uma vulnerabilidade que ela é baseada em cima do gzip, então se a sua aplicação no caso utilizar gzip ali durante o decorrer dela, durante o runtime, isso aqui pode ser um problema. Então, e ele faz questão de te alertar isso, então ele vai cuspir as CVEs, vai te dar um breve resumo sobre o que se trata aquilo, e pelo ID você consegue identificar mais coisas aqui no site do Mitre, beleza? Aqui eu tenho o scan do Trivy aqui, que ele me listou minhas vulnerabilidades altas, só que o que isso aqui me diz? Isso aqui é uma coisa que vai rodar na minha pipeline, ele vai cuspir um relatório lá no output, e o que eu vou fazer com isso? Dependendo do lugar que você trabalha, você pode olhar isso aqui ativamente, você pode pegar o output desses steps sociais e jogar em algum lugar para você analisar depois. Ou, dependendo da maturidade do seu CI, você não pode permitir que, hipótese alguma, uma vulnerabilidade alta ou crítica vá para a produção. Então, como que a gente pode usar o Trivy para auxiliar a gente nesse sentido, tá? Qual que é o problema que a gente vem aqui? O Trivy ele detectou uma vulnerabilidade alta, só que o exit code dele aqui, ele deu 0. Ou seja, ele encontrou uma vulnerabilidade alta, mas ele colocou aqui que o comando ele foi executado com sucesso.
Então, o que a gente vai fazer aqui agora vai depender muito da maturidade do CI, o quanto que você pode travar o CI por conta disso, o quanto que tipo, realmente vai impactar você colocar uma vulnerabilidade de container em produção. Isso aqui vai depender literalmente do estado que você está, não necessariamente do estado que tipo, precisa ser. Tudo depende do jeito que você trabalha, do que você trabalha, das regulamentações que você precisa obedecer, o que a empresa espera de um CI, é claro. E como que a gente faz para que caso uma vulnerabilidade alta ou crítica seja encontrada no meu step de CI, isso pare meu CI, isso literalmente cause um erro aí no meu step, tá? O Triv, ele tem algumas opções, né, que a gente pode passar. Uma delas é o exit code. Eu posso passar aqui o exit code, que ele vai retornar para mim caso uma vulnerabilidade crítica ou a vulnerabilidade do nível que eu espero seja encontrada, o exit code que ele vai cuspir para mim. No caso que eu vou colocar o general errors normal, e eu vou passar aqui também um outro scan, um outro parâmetro do scan que se chama severity. Aqui eu vou colocar aqui como high. Então o que eu vou estar dizendo aqui para mim? Triv, escaneie para mim todas as vulnerabilidades que sejam altas e caso você encontre, me retorne um exit code 1. No caso, seria um exit code global de erro, tá? Então, o que vai acontecer se eu executar isso aqui? A mesma coisa. Só que aqui eu consegui cuspir um erro. Ou seja, a minha pipeline de CI ela falharia no step por um comando mal executado. Então aqui a gente pode estar utilizando para, por exemplo, eu colocar aqui uma severidade critical, por exemplo. Encontrou 0 vulnerabilidades criticals e o meu exit code funcionou da forma que deveria, tá? Passou para o próximo step ali do meu artefato. Tá, instalar um CLI ele é um pouco ruim às vezes. Então, por quê? Porque, tipo, por exemplo, eu vou estar no CI da minha empresa, tem tipo 80 máquinas no pool de CI, um exemplo bem gigantesco, ou vou estar utilizando ali no Actions, vou estar tipo, rodando meu CI as a service, e toda vez eu vou precisar estar instalando esse cara. Então, o Triv também, a Aqua Security, ela disponibiliza uma imagem tipo, de Docker pra gente, tá? Então aqui eu vou estar rodando aqui RM. Como eu quero escanear um container que já está buildado, eu vou aqui criar um volume docker run docker.sock da minha máquina para var room docker.sock para dentro do meu container. A imagem que eu vou estar utilizando é o aquasec/triv. No caso, eu vou estar utilizando aqui a imagem latest deles. E quero passar como argumento o ship latest. Eu estou mapeando esse volume aqui do docker.socket porque eu quero que as APIs do Docker que estão instaladas nesse container usem como referência o socket da minha máquina ou da sua máquina de CI que vai ter buildado a imagem para que ele consiga ter acesso à imagem ali buildada na registry local, ok? Então, rodando aqui, o que ele vai fazer? A mesma coisa. Ele vai estar, tipo, dependendo do TTI, TTY, tipo, ele vai dar uma bugada mesmo, normal, mas ele vai passar por todo o processo que a gente faria no CLI. Ele vai escanear todas as layers da imagem ali e depois ele vai cuspir pra gente o scan que a gente pediu, tá? Então aqui a gente pode também, inclusive, passar aqueles argumentos lá que a gente passou anteriormente. Severity high exit code 1 e vamos rodar novamente. Beleza? E aqui o container executou com erro porque ele falhou no build. Então a gente pode utilizar esses gapzinhos para ajudar a gente a trabalhar melhor as etapas de scan de segurança de container dentro do nosso CI. O Triv ele funciona de duas formas, tá? O standalone, que é o que eu acabei de mostrar. O que é o standalone? Ele vai ter aqui o TrivDB, que na verdade ele é um repositório que contém todas as vulnerabilidades que o Triv ele consegue auditar. E aqui no CLI ele vai tipo tá escaneando ali nossas layers do container que a gente pedir para ele fazer. E beleza, ele vai morrer por aí. Mas ele também possui uma arquitetura client-server, caso você precise escalar muito ali o uso do Triv, baixar ali o DB dele toda vez pode ser um pouco custoso.
não que seja literalmente um parto, mas você pode rodar aqui o Trivy como servidor e passar ali nos clients para utilizar o banco de dados de um servidor específico. Então aqui, ó, da mesma forma, eu vou abrir aqui outra tab e vou estar utilizando aqui o Trivy Server. O que o Trivy Server vai fazer? Ele só vai pegar tipo, o banco de dados que está aqui na minha máquina e disponibilizar ele por meio de uma API. E como que eu uso esse cara, tá? Da mesma forma, eu vou estar aqui passando um Trivy, passando aqui o argumento que ele coloca aqui na documentação. Eu preciso descrever aqui que eu quero utilizar o Trivy no modo client. E o remote passando o IP do meu servidor que está atendendo ali as minhas solicitações ali, disponibilizando o banco de dados da Ceres, tá? E vou executar. Aqui eu coloquei o nome da imagem, vamos executar aqui de novo. Tá, beleza. Ele já começou aqui tipo a fazer alguns scans aqui para mim no meu Trivy. Eu queria só pesquisar por imagens vulnerabilidades críticas, tá? Vou colocar aqui que eu quero que ele escaneie as vulnerabilidades médias, as vulnerabilidades altas, críticas, e aqui eu consigo ter tipo um banco de dados centralizado para todos os meus clientes do CI se autenticarem nele. Eu vou mudar aqui minha imagem para uma imagem que eu sei que tem algumas vulnerabilidades intencionais dentro do container. Por quê? Porque o Trivy ele também consegue olhar para mim tipo, uma imagem de um registry que ele consiga se autenticar, claro, e dependendo ali do runtime, por exemplo, essa aplicação aqui é Node.js, ele vai poder fazer para mim algumas coisas a mais, tá? Que é o que? Analisar ali, por exemplo, o package.json dentro que o meu runtime ali de Node.js está rodando. E o que isso significa, tá? É que ele vai colocar aqui para mim que ele rodou aqui as vulnerabilidades do container, ele já tem aqui todas as CVEs listadas, qual é a library que tá zoada aqui dentro do runtime, quais são as CVEs que são pertinentes a ela, e também ele consegue analisar para mim o package lock.json das versões das dependências que minha app está rodando, quais são as bibliotecas que estão tipo, vulneráveis, quais são as CVEs dessas bibliotecas, e depois utilizar isso no meu CI também para ter um scan mais ativo, caso não tenha ali um SAST ali que analise as dependências. Bom pessoal, esse daqui foi o primeiro vídeo aqui da série de Container Security. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. As próximas tools que a gente vai ver aqui também são muito interessantes, algumas vão ser alternativas ali ao Trivy como CLI, algumas coisas mais complexas que trabalham ali mais ativamente dentro dos nossos clusters, nossos ambientes mais Cloud Native. E eu espero que vocês tenham gostado. Todos os links que forem pertinentes vão estar aqui na descrição. Deixa seu like, deixa seu comentário e deixa sugestões também aqui de coisas que a gente pode estar fazendo nos próximos vídeos. Muito obrigado, pessoal. Até mais.